Olá, pessoal! Estamos iniciando o nosso SUAS Conversa e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que é sobre finanças pessoais. Uma pesquisa do Instituto Axos revelou que o número de pessoas que se consideram muito endividadas subiu. Por isso, 83% dos brasileiros acham que a situação financeira vai ficar pior do que já era em 2019. Mesmo assim, 58% responderam que continuam comprando mais do que o necessário e mais de 70% dos entrevistados decidem como se endividar dependendo do valor da parcela, mesmo que haja juros. Bem, isso é bem alarmante. Para falar sobre esse tema, no nosso SUAS de Conversa de hoje, nós temos um bate-papo com o Anderson Simões, que é servidor público há 10 anos, técnico em assistência social, agente administrativo, lotado na Secretaria de Estado da Mulher, ele é mentor e planejador financeiro, pós-graduado em Educação Financeira com especialização no atendimento a endividados. Atua prestando mentoria financeira especializada no atendimento a endividados, ajudando pessoas a organizarem suas finanças para saírem das suas dívidas e também atua como planejador financeiro. Bem, Anderson, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. E é muito bom ter você aqui para a gente falar sobre esse tema que aflige tanto as pessoas, né? Que é sobre finanças. Bom dia a todos, né? Eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema, que é um tema bem delicado mesmo a ser tratado. É isso aí. Então vamos começar? Vamos começar com uma pergunta clássica. O que é um educador financeiro? O que ele faz? E qual a importância da educação financeira para os servidores públicos? Bom, o educador financeiro, ele é um profissional que ele vai atuar auxiliando as pessoas a identificarem, né, as suas finanças, organizando, entendendo como é que é como está acontecendo, né, a questão do gasto, do descontrole financeiro. Então esse profissional ele vai atuar justamente traçando um planejamento, auxiliando na organização das finanças, entendendo, né, o quanto que ele está gastando, o quanto que ele está consumindo, para que a partir daí ele possa ter esse controle financeiro. Com relação à importância da educação financeira na vida dos servidores. Se a gente parar para analisar, a gente vê que o servidor ele estuda para concurso público. Na nossa vida, a gente passa por toda uma vida acadêmica, a gente passa pelas escolas, faz faculdade e a gente aprende até ganhar dinheiro, mas a gente não aprende a lidar com o dinheiro, com as finanças. Então, principalmente na questão do servidor público, a partir do momento que ele tem uma estabilidade financeira, que ele sabe que ele vai contar com o salário dele todo final de mês. Então, é importante que ele assuma o controle das suas finanças, que ele compreenda que, embora tenha um bom ganho financeiro, ele também precisa fazer esse controle para ele não entrar num ciclo de endividamento. E aí, pegando o que você falou, né, sobre essa questão da estabilidade, né, muitas vezes o servidor público, devido à estabilidade que ele tem, e diversas vezes podendo até ganhar mais do que na iniciativa privada, eu queria te perguntar, no seu entendimento, qual seria a principal ou as principais causas do endividamento desse servidor? Quando a gente olha, né, a questão da finança dos servidores públicos, o que a gente percebe é que ele conta muito com essa questão da estabilidade financeira. Então, o primeiro passo é o servidor público mudar a mentalidade. Ele ter um entendimento, ele ter o conhecimento de que ele tem o salário dele, né? Ele é bem remunerado, porém, ele tem que saber que existe um limite de gasto, existe um limite de controle para suas finanças, né, no dia a dia. Então, esse servidor público ele tem que saber que, embora ele tenha reajustes, né, mas ele tem que saber que muitas vezes esse reajuste poderá não suprir esses gastos. Então isso aí é fundamental para que ele possa observar, cuidar das suas finanças e não ficar nesse ciclo, né, nessa questão do endividamento. Ou seja, o servidor público ele acaba gastando mais do que ele ganha por ter a confiança na estabilidade financeira. Entendi. E diante disso, quais seriam as consequências desse endividamento do servidor público? Hoje a gente percebe, principalmente eu que atendo 90% do meu público são de servidores, né? O que se percebe é que muitas vezes esse servidor ele acaba ficando depressivo,
né? Problemas conjugais, porque devido ao fato dele ter uma situação financeira, ele entende que muitas vezes ele é o gestor financeiro, ele não quer compartilhar dessa dificuldade, né? Porque é como se fosse é vergonhoso para ele ganhar tão bem e ainda assim estar endividado. Então, vem a questões como problemas conjugais, atrapalha no relacionamento, inclusive no trabalho, baixa autoestima, vem a questão relacionada também à depressão, né? Muitos servidores chegam a pensar em algumas medidas drásticas porque ganha tão bem, recebe, muitas vezes chega ao final do mês e não tem aquele salário todo para que ele possa fazer uso e ainda assim suprir as suas necessidades dentro de casa. No seu trabalho, né, como mentor, dentre esses que você falou, né, dentre essas consequências, quais que você percebe ou qual que é mais latente na sua mentoria? O que vem mais latente mesmo é a questão da vergonha, se sentir envergonhado pelo fato de que muitas vezes ele ganha ali 7, 8, 9, 10 mil reais e chega ao fim do mês ele não tem o mínimo para poder ter o básico dentro de sua casa, né? Entendi. E quando eles te procuram, eles já reconhecem que tem essa dificuldade ou eles ainda não conseguem perceber e você consegue mostrar isso para eles? Infelizmente, a questão da educação financeira, como a gente, culturalmente, né, a gente não foi preparado para lidar com as finanças, a gente busca quando já está, assim, por assim dizer, numa UTI financeira mesmo. Né? Então ele já chega com um processo de endividamento alto, então ele até reconhece que o dinheiro não está suprindo as necessidades. Porém, a gente tem que fazer todo um trabalho para ele também reconhecer que problemas com as finanças é um problema, que exige mudança de mentalidade, exige esforço e não somente cortar gastos. Acho que você falou um ponto muito importante, a mudança de mentalidade, né? Entender a posição que você está e o que você precisa mudar. E aí, diante disso, como começar a organizar, então, a vida financeira? A organização da vida financeira, primeiramente, passa pelo fato de a gente fazer um diagnóstico mesmo, né? A gente compreender, ter a real dimensão de qual é a nossa renda, porque muitas vezes a renda não é o bruto que está no contra-cheque. A renda é o líquido que se recebe. Então, reconhecer o quanto que é a sua renda, reconhecer o quanto que se gasta, para a partir daí você poder fazer um diagnóstico, né? E você começar a avaliar onde você pode economizar, onde você pode reduzir alguns gastos, né? Redefinir o seu objetivo financeiro, ter clareza o que você vai fazer com as suas finanças, quais são os seus objetivos, os seus sonhos, o que você busca, né? Para uma estabilidade financeira. É essencial que se faça uma reserva emergencial, né? Porque em caso de uma eventualidade, você saber que você tem um recurso de onde buscar e não novamente você tomar um empréstimo, que às vezes você toma um empréstimo de uma forma equivocada, de uma forma errada, né? As pessoas quando tomam um empréstimo, muitas vezes, elas tomam um empréstimo para pagar o incêndio do mês, mas ela não faz uma projeção de que ela tem que buscar um valor que dê para suprir todo aquele comprometimento financeiro, porque caso contrário, ela vai resolver o problema dela nesse mês e no mês seguinte ela vai estar com aquela parcela novamente, mais a parcela do empréstimo. Né? Disciplina é algo muito importante quando a gente lida com as finanças. Saber que a gente estipulou um teto de gasto, que a gente estipulou metas a serem cumpridas e seguir à risca, pelo menos num primeiro momento, né? Para que você possa respirar financeiramente, se reequilibrar, para poder você voltar a ter o controle das suas finanças, ter uma paz, né? Estudar o mercado financeiro é importante, porque como eu falei lá atrás que a gente precisa fazer uma reserva financeira, você tem que saber exatamente onde você vai aplicar esse dinheiro para uma reserva, levando-se em consideração que é um dinheiro que você pode ter que precisar dele de uma forma mais emergencial. Então, se você tem esse valor aplicado ali no Tesouro Direto, se você tem esse valor aplicado ali numa aplicação que é 90, 60 dias, você não vai poder contar com esse valor. Então, você tem que fazer um bom estudo, saber que tem CDBs que tem uma liquidez diária, que você poderá, no caso de uma necessidade, você recorrer, né? Poupar dinheiro é importante e fazer investimentos em aplicações financeiras e saber que investir no autoconhecimento também é um investimento.
porque a partir dali vai possibilitar, quem sabe, você ter uma renda extra, né, que vai auxiliar na retomada do seu equilíbrio financeiro. Pegando esse gancho da reserva emergencial, como que o servidor pode começar uma reserva emergencial? Normalmente, se calcula para que você tenha assim, uma boa reserva financeira, algo entre 3 a 6 meses do seu custo de vida, né? Ou até mesmo da sua remuneração líquida. É algo que já seria bom para você começar a ter uma boa reserva em caso de uma urgência, de uma necessidade, você poder utilizar aquele dinheiro. Agora, a reserva de emergência ela tem que cumprir determinados tipos de finalidade. Ela não pode ser, eu vou viajar, vou tirar o dinheiro daquela reserva financeira. Eu tenho um aniversário, eu vou retirar aquele dinheiro para poder comprar um presente. Ela tem que cumprir a sua função. Beleza. E continuando aqui, qual então a importância da gente ter um planejamento financeiro, Anderson? O planejamento financeiro ele é fundamental quando a gente fala em organizar as finanças, né? Porque ele vai permitir que você ganhe em qualidade de vida. E também ele vai abrir um bom caminho para que você conquiste essa independência financeira, essa estabilidade financeira, né? Porque a maior parte dos problemas existentes vem justamente devido ao fato de não ter esse planejamento. Então, se você não tem esse planejamento, você não sabe quanto ganha, você não sabe quanto gasta, você não sabe qual é o comprometimento que você vai ter num cartão de crédito, né? Então, se você não tem clareza disso, você acaba tendo um problema muito grande. Então, é fundamental que se tenha esse planejamento, né? Para que você possa fazer aquela viagem dos sonhos, né? De uma forma planejada, você se organizar, se preparar para a sua aposentadoria, porque muitas vezes o servidor na ativa ele ganha gratificações que nem sempre ele vai levar quando ele se aposentar. Então ele tem que estabelecer ali um padrão de vida, né, um teto de gasto, por assim dizer, para que ele tenha consciência de que ao se aposentar ele vai perder parte dessa remuneração, né? Então ele vai ter que se organizar dentro de um novo parâmetro de vida, de uma nova estrutura financeira. E os servidores que estão perto de se aposentar, você percebe que eles têm buscado essa ajuda? Ou não? São mais servidores? Não tem sido até então uma preocupação, tá? Justamente por isso, é aquilo que a gente vem falando, né? Tem que se mudar a mentalidade financeira. Porque se você não muda, você não se planeja para o futuro, você não se planeja, você não tem a real dimensão, compreensão do que vai acontecer quando você se aposentar. Entendi. Então, Anderson, qual dica você daria para o servidor público para poder ajustar o seu padrão de vida? Normalmente, quando a gente lida com a questão do planejamento financeiro, né, principalmente nas mentorias, e falando especificamente do servidor público, ele tem que saber que ele tem que buscar um ajuste das suas finanças que seja abaixo do seu teto financeiro, né? Ele tem que tomar cuidado com o estilo de vida. E aqui eu não estou dizendo que com isso ele tem que viver de uma vida de uma forma totalmente simples, né? Mas ele ter uma real dimensão de qual é o seu padrão de vida e se adequar a esse padrão de vida. Uma outra coisa que é muito importante é buscar uma vida mais simples, com significado, né? Porque, às vezes, um carro, seja ele um carro com a faixa média aí de seus 60, 70 mil, ele vai cumprir muitas vezes a mesma função de um carro de 120, 130, 150, né? Nada errado, nada contra, porém, tem que saber que é fundamental fugir da questão da ostentação, né? Principalmente enquanto servidor financeiro, porque às vezes ele busca um crédito, ele faz ali loucuras para poder mostrar algo, né? Sem que necessariamente o seu padrão de vida, o seu ganho financeiro comporte aquele gasto, né? Aquele estilo de vida que ele quer demonstrar para a sociedade. Entendeu? Então, fugir da ostentação é também uma forma do servidor público ou das pessoas buscarem ter qualidade de vida e equilibrar suas finanças. E aí é onde entra na bola de neve, né? Exato. Para poder cumprir com um padrão de vida que a sua vida financeira hoje não permite, né? Então é isso. É necessário a gente ter essa visão com relação ao nosso ganho para poder ter uma vida de acordo com isso. Isso já vai fazer uma grande diferença na nossa vida.
Pessoal, com isso a gente chega ao fim de mais um Suas Conversa. Anderson, eu quero agradecer a você, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco e falar desse tema tão importante e tão necessário na vida do servidor público. Eu que também agradeço a oportunidade de falar sobre educação financeira, que é um tema que acredito que vai ajudar e contribuir muito para os nossos colegas. Muito obrigada. Obrigada por estarem aqui conosco e esperamos vocês no próximo encontro no Suas Conversas, com mais um convidado especial. Não esqueça de deixar as suas perguntas e as suas sugestões para outras conversas lá na Escola Virtual. Até lá!